Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Estamos numa série sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada é esse livro precioso que nasceu na mente de Deus. Sabe, muitas pessoas querem ouvir a Deus. E Deus fala com você, meu querido, minha querida, através da Bíblia. A voz de Deus é expressa a nós através da Bíblia. Agora, a pergunta que surge é a seguinte: irmão Wilson, como que eu faço para entender a Bíblia? O primeiro passo para você entender a Bíblia está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13. Diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e à exortação e ao ensino. Então, aqui é dito que a gente precisa se aplicar na leitura das Escrituras. Você quer entender a Bíblia? Tem que ler. Tem que ler a Bíblia, porque eu pergunto para as pessoas, mas você entende a Bíblia? Aí as pessoas dizem, eu não entendo. Aí eu pergunto, você lê a Bíblia? Eu não leio. Eu não leio porque quando eu começo a ler, eu durmo. Olha só, queridos, a Bíblia é um sonífero para as pessoas. Se você tem insônia, vá ler a Bíblia, no dizer dessas pessoas, porque dá sono. Queridos, é uma leitura diferenciada, é um livro santo, sagrado. Então, você precisa se esforçar, por isso que ele diz assim, aplica-te à leitura. Aplicar é o quê? É dedicar tempo, esforço, é perseverar. Você vai ter que ler. Muitas coisas você não vai entender. Tem que aplicar-se à leitura. Primeiro passo para entender a Bíblia é ler. Sabe, eu me lembro de uma frase que um filho de um amigo meu escreveu e ganhou um prêmio sobre a leitura. Sobre a leitura, então, ele escreveu a seguinte frase: quem lê, sabe. Quem sabe, lê. Olha só que interessante. Ele escreveu, quem lê, sabe. Quando você lê, você vai adquirir conhecimento, sabedoria. Por isso que quem lê, sabe. E quem sabe, quem é sábio, quem é inteligente? É aquela pessoa que lê. Então, aqui tem já um desafio para nós. Você quer ser sábio? Você quer ter conhecimento? Então precisa desenvolver o seu dom da leitura. Você precisa ler. Ler é muito importante. É importantíssimo para a nossa vida a leitura. Quem lê, sabe. Quem sabe, lê. Quem não lê, continua na ignorância. Ele não é sábio, é um ignorante. Ignorante é uma pessoa destituída de conhecimento. Então, você quer ter conhecimento? Leia a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Esse é o primeiro passo. Mesmo que você durma, né, a princípio, mas depois vai se tornando, é um exercício, e aí você vai pegando gosto. Comece a ler a Bíblia pelo livro, os livros do Novo Testamento, né, as parábolas, e você vai ver que gostoso, que maravilhoso, que ali você vai ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai estar falando aos seus corações, queridos, e você vai sentir Deus falando a ti, através deste livro sagrado. O que mais que eu devo fazer para entender a Bíblia? No mesmo livro de 1 Timóteo, no capítulo 14, mas agora o versículo 15. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Segundo passo, para você entender a Bíblia, você tem que meditar. Meditar é pensar, é refletir, é analisar, é tentar entender as palavras, tentar entender para quem foi escrito, quanto foi escrito, em que lugar foi escrito, qual a lição que estava querendo ser passada e depois como trazer para os seus dias. Porque a palavra de Deus é atemporal, ela é como espada de dois gumes. Ela não volta vazia, ela vai até o porão da sua alma, ela sacode a sua vida e ela transforma o seu ser. Querido, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, ela é transformadora, ela é motivadora,
ela é o maior livro vendido no mundo. É a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus. Só que você precisa aprender, primeiro, desenvolver o hábito de ler a Bíblia todos os dias e depois meditar nela, pensar, refletir. Sabe, no começo, quando eu dei os meus primeiros passos da leitura da Bíblia, tinha versículos, 2, 3 versículos que eu lia e eu não entendia, aí eu procurava decorar esses versículos e eu decorava e eu saía para trabalhar, para estudar, né, para a escola, e eu ficava pensando e meditando o que Deus queria dizer com esse versículo, o que eu posso aprender com isso? E aí você vai pensando, você vai meditando e o Espírito Santo vai sussurrando no seu pensamento: olha, filho, isso significa isso é dessa forma, né? Eu me lembro de Provérbios no capítulo 6, quando eu li, que diz assim, neste capítulo ele fala sobre a formiga, ele fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera o seu caminho e ser sábio. Mas o que tem a formiga? Aí você vai meditando, a formiga é um serzinho que trabalha constantemente, se esforça. A formiga um bichinho pequenininho, que ele se esforça, ele guarda, ele acumula coisas, né, para o inverno, então ela trabalha muito. E tem muitas pessoas, aí eu fiquei pensando, é mesmo, né? Tem pessoas que não consideram, né, o que a formiga faz, persevera, trabalha, né, vai atrás do seu sustento, e ela tem sucesso. E ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso, ele não quer trabalhar. E por isso ele não cresce. Então, a Bíblia, você precisa meditar nela, queridos. Medita que você vai ver como Deus vai falar ao seu coração e você vai se sentir feliz, alegre. E você fala, Deus falou comigo. Olha que coisa maravilhosa. A gente não quer. Eu fico imaginando, tem pessoas que dizem assim para mim assim, olha, Wilson, se Deus falar comigo, aí eu viro crente. Se Deus falar comigo, se Deus enviar um anjo do céu, aí eu viro crente. Eu falo, mas você quer então que Deus envie um anjo para você? Você quer então que Deus fale com você? Ele fala, eu quero. Aí eu falo para você, é um folgado. Você é um folgado, né? Quem que não quer ver um anjo? Quem que não quer que Deus fale com ele? Agora, a pergunta que eu faço é, você está em condições para ouvir a voz de Deus? Você está vivendo à altura, né, de uma vida de santificação para poder ouvir a voz de Deus? Deus é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é muito santo. E por amor a nós, que ele não se revela a nós, porque ele tem um brilho. Eu me lembro uma vez que o meu pai, um rapaz, então, ele chegou com essa pergunta para o meu pai, que Deus não existe não, se Deus existisse, a gente via Deus não existe, eu não vejo Deus. Aí meu pai chamou ele assim para fora, meu pai estava num boteco, né? Meu pai bebia, e aí meu pai chamou ele para fora do bar. Olha só que interessante, meu pai falou assim, estava um dia bem ensolarado, meu pai falou assim, ó, eu desafio você a olhar para esse sol, e assim, sem óculos, e olhar diretamente para o sol, 15 segundos. E aí o homem começou a olhar para o sol aí estava bem ardente, bem ensolarado mesmo, né? Bem brilhante o sol, e ele, Baltazar, vai queimar minha vista. Baltazar, você não está vendo? Aí meu pai chegou e falou assim para ele assim, você não consegue olhar 15 segundos para o sol que Deus criou. Você vai querer ver Deus face a face, que Ele é mais brilhoso, mais glorioso que o sol que Ele criou? Ufa! Que resposta, hein? Meu pai estava no boteco bebendo e trouxe essa ilustração que marcou a vida daquele homem. E que marca a nossa vida, queridos. Você está preparado? Você quer ouvir a Deus? Então Deus fez essa carta de amor para você. E é só você lendo ela, meditando nela, que o Espírito Santo vai te ensinar, vai falar ao seu coração, você vai ouvir a voz de Deus aqui. Então esses são os 2 passos iniciais para a gente
entender a Bíblia Sagrada. Você entendeu? Quer praticar isso? Faça isso. E depois nos responda aí, né? Manda-nos uma mensagem dizendo que você está recebendo os benefícios de estudar, de ler, de meditar na palavra de Deus. Tá bom? Quero orar por você nesse instante. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina de muitas maneiras e uma maneira toda especial é através da tua palavra, a Bíblia Sagrada. E queremos pedir ao Senhor que nos ajude a estudarmos a tua palavra todos os dias da nossa vida, para que a gente possa crescer em sabedoria, para que sejamos sábios, para não sermos enganados por ninguém e vivermos uma vida de paz e alegria na tua presença. Nós te pedimos essa oração e fazemos ela em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.